Assim, estamos aqui reunidos por mais um dia de estudo, onde podemos conhecer a nós e um pouquinho mais sobre as nossas consciências, ao universo, ao nosso redor. E assim, ampliando a nossa consciência, para que possamos entender que o nosso caminho é único, que a evolução é o nosso objetivo e o aprender é a nossa ferramenta mais poderosa. O conhecimento. Sem ele não somos nada. Somos folhas ao vento. Com o conhecimento podemos aprender a trabalhar e a trilhar esse caminho de luz. Que a doce paz de nosso Senhor Jesus nos envolva nessa aula e que possamos conseguir assimilar tudo e um pouquinho mais. Na graça de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje é a aula do livro 7 Raios, pelo nosso querido mentor da casa, o alquimista, e psicografado pela Vera Lúcia Stefano. E a nossa querida Rosana vai ler hoje. Obrigada pelo querida. A força da transmutação do raio violeta. Poderosa é a força que gesta os universos. Ela vem do Pai e permeia a todos, desencadeando ondas magnéticas. Vinculam-se às mais diversas situações criadas. Tal raio é responsável por uma gama de situações, principalmente na transmutação das operantes energias que criam os mundos. Ela tem a força de buscar energias de variada ordem, unindo os elementos, dando origem ao início de uma vida, formando desde os pequenos planetas até uma gigantesca galáxia. Existe uma escala na evolução, onde seres com um maior grau de evolução utilizam tal raio para realizar operações de grande porte. Outros seres, com um grau de evolução menor, utilizam o mesmo raio para essas menores. Essa situação ocorre até na baixa escala, pois a densidade que cada ser ocupa limita-o na utilização de tal energia. A marcha evolutiva varia conforme as notas que cada ser ocupa, podendo atingir grandes escalas, desde que saiba utilizar a energia de uma forma favorável. Jamais um raio de grande pureza é utilizado por entidades que não se ocupam com a evolução. Mesmo tendo um grau de inteligência desenvolvido, não é dessa energia que fazem suas tramas, pois este raio jamais permite tal mecanismo. Esse e nenhum outro raio também. Todos são utilizados para o trabalho da luz, da realização e modificação, exercendo a força positiva que gera a vida. Cada raio tem a sua coloração específica e não permite mudanças, pois está ligado a determinada força no universo. Um dá sustentação ao outro na brilhante operação da criação. Quando um ser que se encontra nas regiões umbralinas utiliza a força mental criadora, ele parte da energia de ódio que é gerado no coração daqueles seres que ainda não se domesticaram. Tal força é inversa aos raios, mas quando este ser volta e reconhece que o caminho é o da luz, a primeira energia que vai adentrar neste ser é a transmutadora, aquele que dará condições
para que ele modifique seus pensamentos e volte para o caminho da ascensão. Tal processo é realizado por mãos angélicas, mesmo que imperceptível seja, pois é o reconhecimento do filho pródigo que volta à casa do Pai, após o tempo vivido na escuridão. O raio violeta é um dos mais importantes raios existentes, devido à potência que traz nas realizações de transformação das trevas em luz. É o emissário direto do Criador, que tem a principal função de modificar os filhos perdidos na ignorância, do ódio, mostrando um caminho de amor, repleto de realizações. O Criador sempre oferece um recurso apto a cada filho para dar sequência ao processo evolutivo que um dia foi interrompido pelas escolhas que o mesmo fez. É o raio da transmutação, né? Por isso que é um dos raios mais fortes que tem. É isso, Vera? É um dos mais fortes. Na verdade, um complementa o outro. Todos os raios têm as suas serventias, não tem uma única serventia, né? Desse texto que a gente pode pegar como algo assim para analisar em profundidade, é a transformação de um umbralina do ser. Então, por isso que é muito usado quando está aplicando a cromoterapia. Imagina, você está transmutando o quê? Ele falou do filho pródigo, né? Que volta à casa do pai, né? Saiu daquele lugar umbralino que ele estava, pediu ajuda e a ajuda se fez. E com a ajuda do raio violeta, ele adentra o universo desse irmão e auxilia na transmutação, a transformação da energia densa que existe dentro dele. Só que é assim, cada irmão precisa se sintonizar, né? Se abrir para o tratamento, se abrir. É a mesma coisa nas trevas, quando um irmão se rende à luz, cansado de sofrer, que faz aquele pedido sincero do coração, né? E está abrindo a porta para que isso ocorra. É a mesma coisa quando estamos atendendo alguém lá no centro que passa pela cromoterapia. Né? Então, quando a pessoa se abre àquele tratamento, quando ela aceita, né, com vigor, ela está ajudando, auxiliando nessa transmutação dos raios, né? Principalmente esse violeta. Então, ele é um raio extremamente poderoso, que vem de forças elevadíssimas. Você vê que ele faz parte da germinação do planeta, né? Desde o pequeno até o maior, né? Então, ele está em tudo. Por quê? Porque há necessidade sempre de transmutar a energia, né? Desde baixa escala até uma escala maior. Então, ele é utilizado. Se há uma escala menor, ele é utilizado com menos fervor. Por quê? Porque se ele vier com todo o seu fervor, todo o seu potencial, ele pode desintegrar aquela situação, né? Então, ele respeita o grau de evolução do orbe, no caso, e dos seres que ali o habitam, né? É a mesma coisa nas trevas.
Se ele for com um vigor enorme, ele desintegra, né? Então, ele chega na proporção exata e necessária para auxiliar aquele que está pedindo. É mais ou menos isso. Certo, Rosana? Certo. Quando vocês aplicam esse raio, o que você sente? Eu sinto ali muita energia muito forte. Tanto é que lá durante como é que é, a sustentação, o que vem na minha cabeça é o raio violeta. Aí eu fico lá, né, mentalizando o violeta lá durante o atendimento lá dentro, das pessoas que passam, principalmente quando tá bem, a pessoa entra bem abalada, ali vem muito violeta na minha cabeça. Aí eu fico mentalizando ele lá. Para você ver como que é necessário, né? Na verdade, todos precisam de uma mudança. Todos nós, né? Todos nós precisamos mudar algo, nos melhorar, né? Então, ele está ali, ele faz parte e é de grande valia para aquele que realmente se abrir para isso, né? Alguma dúvida? Alguém quer complementar? Podemos seguir, então? Rosana, pode ir para a próxima. As ondas vibratórias. Em todo o universo, permeia as ondas vibratórias, com seus respectivos estágios. Cada onda executa um nível de consciência, onde cada raio está introduzido para acelerar o processo de abertura da capacidade Hertz do mesmo. O estágio de cada dimensão vibra em determinada onda, onde o povo ali introduzido está adequado ao determinismo que opera tal dimensão, ou seja, está atrelado ao processo de evolução do mesmo. Os raios operam em todas as dimensões, com funções diversas para cada uma delas, pois depende muito da abertura de cada onda vibratória. Essa abertura vai de acordo com a capacidade dos habitantes que habitam tal dimensão. Toda vez que uma raça evolui em termos de moralidade, as ondas vibratórias recebem uma carga positiva no processo de ascensão, liberando nuances de cores além do que era conhecido, pois a percepção se altera. Cada raio facilita o processo de abertura, descortinando a limitação visual. Todos eles vibram em uma única sintonia, explodindo uma abertura na faixa vibratória respectiva, descortinando uma quantidade de cárteres que antes era oculto para a sensibilidade daqueles seres. A junção dos raios acumula uma carga de energia capaz de criar ou desmontar mundos, de romper barreiras ou criar barreiras, de acordo com a capacidade moral de cada órgão. Essa abertura que se faz diante ao novo degrau alcançado por uma raça altera os níveis de consciência, mudando a densidade da matéria, ampliando as condições de criação, introduzindo maiores amperagens no circuito energético do planeta,
pois ele acaba de mudar de dimensão. Esse processo é visto por seres que estão destinados a criar mundos. Eles acompanham a migração dos estágios de cada raça, dando todo o respaldo para que este processo ocorra. É um verdadeiro milagre da criação, perceber que nuances acima da frequência Hertz que estavam acostumados existem e espalham toda a sua beleza, enriquecendo os pequenos detalhes de uma nova dimensão. Paulatinamente, o homem irá perceber que o caminho da evolução é algo encantador, que oferece uma gama de benfeitorias capazes de transformar e enriquecer cada detalhe do universo, satisfazendo cada filho do Criador, saboreando cada alameda divina, pois o caminho do bem é estar ligado a esse campo de energia que o eleva sem limites. Por isso que é importante manter a nossa vibração elevada, porque daí a gente vai estar ligado mais com esses seres mais elevados. Sim, isso é fato. Esse texto, ele nos faz lembrar o que a Terra está passando agora, né? Você imagina se você pegar São Paulo e colocar dentro de Santa Isabel, ela vai caber? Não, né? Não vai caber, não. Não tem nem como. Então, é a mesma coisa. É muita energia para um lugar pequeno, vai explodir aqui. Né? Por isso que as ondas vibratórias, elas são de acordo com a capacidade que nós temos, né? Nós todos, a gente consegue vibrar numa determinada frequência dessas ondas, né? Cada um tem a sua, né? Para alterar isso, você precisa se esforçar, estudar, se transformar, né? Sempre você está evoluindo moralmente, espiritualmente, né? Você vai trilhando o seu caminho, se transformando a cada dia, né? E essa transformação, automaticamente já te coloca numa onda, né? Numa sintonia mais elevada. Então, fazendo a comparação agora com o nosso planeta, é exatamente o que a gente está passando, né? O planeta está mudando a sua vibração, ele já está começando a girar dentro de um campo energético maior, né? E por ele estar adentrando esse campo energético, está começando, né, a adentrar esse campo energético maior aí, que é as portas da regeneração. O que acontece com todos os seres que estão ligados a esse planeta? Ou eles acompanham essa vibração, ou então eles não vão suportar estar ligados a esse planeta com a sua vibração ou sua onda energética anterior, como era, né? Não subiu de nível. Ou seja, no planeta Terra, já não vai mais ter aquele teor de energia que ele vibra. Então, ele se torna incompatível, né? Então, automaticamente, essa energia, ela vai ser canalizada para um outro planeta, onde está apto com a energia desse ser, no caso. Tá? Então, não adianta a gente querer colocar São Paulo dentro de Santa Isabel, que não tem jeito, né? Não adianta você pegar
como é que a gente fala? Uma amperagem aí enorme eu não sei nem falar isso, mas são aquelas amperagens de usina que trabalham numa potência extremamente alta e vai lá querendo ligar um liquidificador, né? Tem cabimento, né? Então é incompatível. Aquilo lá existe para gerar gira uma usina hidrelétrica ali, que vai gerar energia, etc. E tal, um condutor extremamente potente, né? Então, não tem cabimento você usar aquilo para ligar um liquidificador. Então, né, vai torrar de imediato, pega fogo. Então, é a mesma coisa, né? Cada um no seu teor de energia, né? Qual é a quantidade de energia que eu consigo captar para o meu mundo interno e externo? Qual é a capacidade que eu consigo captar? Quantas amperagens, vamos falar assim, né? Tá, e isso pode aumentar? Pode, né? Conforme a gente falou, de acordo com nosso esforço, a nossa vontade, nossa persistência, nossa dedicação, nossa transformação moral, né? E isso nos coloca, assim, vai aumentando a nossa amperagem e nos coloca em outro nível de vibração, né? Com uma onda vibratória superior ao que estávamos vibrando, né? Mas tudo depende de quem? De nós. Ou seja, a gente tem tudo na natureza, né? Uma das coisas são os raios, que fazem parte aí da evolução, né? Da criação, vamos falar assim, né? É uma ferramenta de uso de mãos, assim, elevadíssimas, que trabalham com ela. E então, só que nós podemos trabalhar? Sim, a gente pode trabalhar com eles, né? Só que qual é a nossa capacidade de interagir com esses raios? Tem um limite. A gente não consegue interagir, né, com a potência toda deste raio. A gente vai conseguir interagir com alguma porcentagem dessas ondas aí, de acordo com a nossa capacidade de percepção, nossa capacidade de elevação, né? Então, tudo ao seu tempo, né? Mas o nosso esforço, a nossa vontade em nos transformar no conhecimento, né? Na autoconhecimento e na prática do bem, isso realmente nos proporciona estados de consciência mais elevados, a moral sobe, o entendimento sobe, a percepção fica mais aguçada, automaticamente nosso entendimento muda, né? E, consequentemente, já passamos a vibrar em outro nível, né, de consciência. Então, tudo se encadeia na natureza, desde o primeiro elemento até o infinito. E todos os elementos, né, estão permeáveis, estão permeando, né, sobre a superfície dos raios, ou interagindo com eles, né, sendo direcionados. E quem comanda são as mãos dos Cristos, né? A gente sabe disso, que são mãos de seres extremamente elevados, né? Mas que oferece a todos nós, míseros ainda, mortais na evolução aí, a trabalhar com eles também, né? Mas tudo depende de nós. É isso, Rosana?
É tudo responsabilidade nossa mesmo, né? Não tem jeito de ser de não tem jeito de ser de outro jeito, tem? Não sei, não. Do tempo que eu estou estudando, eu paro, penso, falo, gente, não tem pra onde correr, não. É tudo a gente mesmo, esse universo interno aqui, a responsabilidade é toda nossa. Se tem filho rebelde aqui, foi nós que criamos. É. Pior, Ai, né? meu Deus. Então, né? Aí tem agora a gente precisa reeducar aí agora. Então. Aí a gente tem a problemática do que a gente cria, né, todos os dias aí, né, através da nossa maneira de pensar, agir, falar. E também as influências do meio. Olha que beleza, né? Tudo isso inserido em nós. Que são as mais prejudiciais, né? Quando a gente não tem cabeça firme. Exato. Aí você faz aquela operação matemática, né? O que a gente cria, mais o que está fora, vai dar um resultado X. Esse resultado é o que você é, né? Agora, você pode alterar? Deve o tempo todo, porque se tiver um resultado negativo, você vai ficar extremamente desconfortável. E aí você quer sair daquela situação, né? Quem que gosta de ficar numa situação desconfortável? Ninguém, né? Ninguém gosta. Vai chegar uma hora que não adianta, é que nem você falou, né, Rosana? Não tem pra onde fugir. Aí você fala assim, vou me matar, acabou com tudo, zerou, não quero mais saber. Isso adianta? Não, porque a vida agora com o conhecimento que a gente tem, vai se matar como? Então, não tem como você acabar, né? O que você tem que encarar o resultado, né? E fazer um esforço grande todo dia, diariamente, continuamente, para que esse resultado saia do negativo e vá para o positivo, né? O esforço é de cada um mesmo, não tem outro jeito, não. A gente recebe ajuda, né? Mas quem que tem que manter? Eu, né? A própria pessoa. É verdade. Tá aí, Kátia? Tô. Rapidinho, você. Cortei. Tá bom. Vamos continuar então. Você leu? Leio. A energia violeta, uma cidade condutora. No astral, em um determinado local, cuja faixa vibratória é elevada, uma cidade é composta pela energia violeta. Os seres que ali fazem parte são possuidores de um brilho gigantesco, sem forma específica, mas adotam as características que desejam, quando querem se fazer visíveis aos olhos inferiores. Eles ministram a chama violeta, que corre como um rio, cuja potência energética é pura. Em determinado ângulo desse lençol vibrante, a energia violeta inicia o processo de redemoinho, começando com um diâmetro grande, diminuindo até o zero, para depois partir desse ponto zero, crescendo novamente. Tal processo é derivado do volume de energia despendido desta chama, podendo atuar em um grande fluxo de energia, mas com coloração clara e com um fluxo pequeno de energia, mas com o pigmento violeta acentuado. Tal evolução deste pigmento, nas variantes relacionadas, servem para determinada situação que será aplicada. Em lugares onde a matéria é ainda muito densificada,
essa chama vem em volume maior, mas a pigmentação é um violeta claro, ou seja, muita energia para pouca transmutação, pois a civilização deste ambiente ainda é muito materialista ou pouco espiritualizada. Em lugares onde a matéria é mais rarefeita, usa-se pouca energia, mas com o pigmento violeta mais acentuado, pois não há necessidade de grande volume energético, uma vez que os habitantes deste mundo são espiritualizados e usam a transmutação diária em tudo o que fazem. É de se notar que em mundos de terceira dimensão, cuja densidade é muito grosseira, devido ao ambiente que é construído, muito raramente alguém consegue trabalhar com um campo de energia acima da capacidade, pois pode haver desagregação da matéria e a morte do corpo físico. Devido a isso, existem as faixas vibratórias, para não ocasionar o caos energético dos elementos que atuam nas faixas. Quando se usa um acelerador de partículas e as mesmas se transformam em ondas, o processo é muito parecido com o que ocorreria sem um fluxo maior de energia fosse trabalhado em uma determinada dimensão desapropriada para o mesmo. Desintegraria qualquer corpo, ou seja, haveria um acidente em massa, com dizimação dos corpos materiais e um abalo do corpo energético do ser. A física quântica, estudada da terceira dimensão, é um experimento muito rudimentar perante a física universal, aquela que transmuta qualquer partícula, evoluindo em degraus decimais, mudando a forma do elemento, integrando-o em um novo ambiente, onde passa a fazer parte de um outro nível de faixa vibratória. A chama violeta se desdobra de quarta dimensão para as superiores, adensando seu pigmento, devido à integridade das faixas que encontra. Quanto maior a pureza, mais nitidez nos detalhes ela se torna. Ela faz o processo inverso, quando parte de dimensões superiores para as inferiores, sofrendo uma despigmentação energética devido ao adensamento da energia que encontra. Um grande fluxo de energia existe em todos os órgãos, porém depende sempre da densidade energética do mesmo, para uma melhor captação. Para os mundos muito densos, a energia se adensa, chegando a se cristalizar em determinadas formas da natureza, tendo como exemplo a água ou o alimento, que carregam uma quantidade de energia para manter o corpo biológico em funcionamento. Neste meio de ação, são muito poucos seres que conseguem captar a energia de forma sutilizada, devido à baixa faixa vibratória que se encontra. É maçã ou tem que usar aquele morango mesmo? Podei falar. O quê? Fazer uma vitamina, Manuela. Esse texto está quase que completando aquele que a gente já leu, né? Não usa todos os morangos. Aí agora ele está tocando mais na forma de pigmento, né? Eu vou falar aqui. Para mundos mais elevados, você vê que a pigmentação ela é bem forte, porém não precisa de despender tanta energia. Por quê? Porque ela é 100% aproveitada.
né? É 100% aproveitado. Em mundos mais inferiores, né? Vamos falar assim, de terceira dimensão, a energia violeta, ela chega, só que com uma pigmentação bem rarefeita. Alguém consegue ver raio no ar? Uma pergunta, alguém consegue? Não, né? Não, exatamente. Então, ou seja, ele é rarefeito, né? Ele é uma coisa bem devido ao quê? A densidade que a gente está aqui. Você vê que às vezes ele fala até de cristalizar, né? Ele acaba se cristalizando de uma outra forma aí, mas a gente não consegue ver, né? Tudo obedece um ritmo da evolução, né? Tudo. Ô, Vera, Oi? a gente fala muito em transmutação, né? Que é chama violeta, né? Da transmutação. Então a gente pode entender que esse raio violeta, ele pega uma situação, uma energia que está vibrando de forma, né, anti-horário, vamos dizer assim, né? Então ela vai fazendo com que aquela energia volte no seu, né, no seu devido, como ela deve, o horário, né? Ela deve girar em forma de horário novamente. Então, ela tem por isso que a gente fala transmutação. Então, a gente vai fazer que ela vai mudar aquela energia da sua densidade. Então, seria assim que a gente pode falar? Sim, certinho. Essa é a transmutação, né? Quando uma energia está desequilibrada, ela saiu do seu ritmo, né? Tem que ser tudo realmente num ritmo, uma frequência correta, né? Entra naquelas ondas, né, de frequência, uma frequência certinha que você está vibrando, então a energia ela tá vibrando de forma horária, vamos falar assim, para podermos entender. Mas de tanto a gente fazer coisa errada aí, né, errar aí, ou tentar acertar e não conseguir, né, fazendo as coisas, vida após vida, repetindo, não conseguindo passar aquela prova, né? Então você vai repetindo. As ferramentas de trabalho, elas vão se escasseando. Quer dizer isso? Ué, você está usando a energia de forma incorreta, a energia positiva, a ferramenta de evolução, ela escasseou, agora ela inverteu os polos, né? Ela inverteu agora a forma de girar. E agora você vai ter que ter quando você tomar essa consciência, você vai ter que ter vai ter que fazer um esforço grande, né? Por quê? Porque isso tem consequências, né? Tudo que a gente inverteu vai ter que voltar a girar da forma que é correta, e isso vai te despender um esforço maior, porque junto disso você vai enfrentar várias situações na vida, né? Eu senti muito isso agora, né? Com um tratamento, eu vejo que o meu corpo, ele sente muito, né? Mas não é porque, assim, ou a gente fala assim, você é forte. Não, eu sinto que é energia mesmo, né? Então, parece que eu tava numa frequência, né? E agora eu tô entrando em outra frequência. Então, meu corpo resiste um pouco, né? Nessa transformação. E aí ele sente, né? Então, deve ser, né? Dessa forma que tá fazendo com que as energias do meu corpo, né, se renove, né? No seu caso, você tomou consciência, você está trabalhando, você está... Né, porque a gente nunca sabe, quando a gente está enfrentando uma situação, seja ela uma doença, a gente nunca sabe assim, poxa vida, qual é o nível, né, que isso significa? Talvez a doença que a gente está enfrentando seja a mínima parte daquilo que a gente deveria enfrentar, né?
E só o fato da gente já se colocar, né, a essa disposição de mudança, isso aí já é 50% da energia já está voltando ao seu vigor normal. Aí você fala assim, mas muita gente morre, né? Faz, morre, mas tá, mas aí a gente pensa, mas não quer dizer que ela não conseguiu, né? A morte, na verdade, só desprendeu a matéria, mas o espírito se renovou. E o espírito, né? Como se renovou, né? Como se renovou, saiu e saiu totalmente, né? Sem marcas, né? As marcas se reestruturaram todinha na matéria, transformou, né? E lembrando do meu irmão mais uma vez, né? Ele teve uma encarnação bem limitada, assim, né? A gente via que parecia que ele se sentia preso e tal, né? Mas ele foi até o fim, né? Até o fim. E aí, quando a minha mãe veio, né, agora falar comigo, né, Kátia, na sexta-feira, aí ela falou que ela estava muito feliz, porque o meu irmão, ele ainda está em tratamento, ele faleceu já faz uns 5 anos, mais ou menos. Mas que ele conseguiu vencer, né? E que a próxima vida dele vai ser uma vida sem sequelas, né? Não vai ter sequelas mais, porque ele conseguiu vencer, ou seja, é isso aí, né? Você tem duas opções, ou você desiste, ou você aguenta até o fim, né? O aguentar até o fim vai te proporcionar essa transmutação, né? Falar é fácil, eu sei que falar é fácil. Passar pela transmutação aí é outra coisa, realmente é diferente, né? Você vem a dúvida, será que eu estou fazendo certo? Não estou fazendo certo? Não, está fazendo sim, está fazendo sim. Por quê? Porque só o fato de você se colocar, né, nessa disposição, enfrentar, de cabeça erguida aí, fazer, e se colocar nessa mudança, você já está alterando o nível de energia que gira dentro de você e logo mais vai voltar na frequência, numa onda de frequência adequada, né, que vai te colocar num grau de elevação maior do que está no momento, né? Então, para Deus, né, só existe o bem. Para Deus só existe o amor, né? Então, a gente tem que vibrar na frequência de Deus, na frequência do amor, na frequência, né, desse Pai, né? E mesmo se a gente sair da linha, ele não vai sair da linha, né? Ele vai continuar sendo Deus na frequência do amor. E ele vai continuar mandando essa frequência do amor para todos os seus filhos como um chamamento, porque é aquilo lá, quando um filho vai brincar na rua, chega um determinado horário, o pai, a mãe chama para dentro, vem tomar banho, vem se cuidar, né? É a mesma coisa Deus, ele faz esse chamamento para o seu filho através da frequência do amor. Então, isso é permanente, né? Não tem como ser de outra forma, não existe outra forma, né? Então, eu acho que é isso. E é tão abrangente, porque eu senti assim, Vera, que a gente fala assim, vou pensar numa cor, né? Você já imagina ela toda no seu corpo.
Mas se a gente olhar, se a gente fazer uma meditação bem profunda, a gente vê as células, né? As células sendo multiplicadas, Vera. Eu senti que, assim, dependendo da minha condução da minha mente, como eu trabalhar a minha mente, conforme as células vão se regenerar no meu corpo, né? Como que eu quero que ela se regenere? Bem, saudável, né? Feliz, assim, de uma forma abrangente, né? Então, olha só a nossa responsabilidade, Vera. Como é muito importante, né? A gente ter fé, acreditar que existe, sim, um ser que está acima de todos nós, que nos comanda. Acreditar realmente, né? Fielmente que nada está fora da criação. Sim, é isso aí. O tempo todo, né? O tempo todo. Isso existe. Nós podemos interferir nas coisas e nas pessoas. A gente consegue interferir o tempo todo com o nosso pensamento. Isso é fato. Né? Isso é fato. Eu já falei várias vezes e vou falar mais uma vez. Meu irmão, ele tinha, dentro dos problemas dele, ele tinha uma doença nas plaquetas. Era um nome lá que eu não sei falar, não é um negócio, não. Ou seja, quando ataca os glóbulos brancos, eles atingem um grau bem baixo, né? Então ela vinha junto com uma anemia, né? Não era alimentar, né? Era também de acordo com essa doença, né? Então as plaquetas dele chegavam o normal é acho que é 150 mil, mínimo, se eu não me engano. Né? E ele chegava a 3 mil, ou seja, isso aí é pura leucemia já, 3 mil. O médico até achava que fazia aqueles exames da medula, mas não dava leucemia, né? Porque não era. Então ele fazia um tratamento e tinha que internar, né? E era muito desgastoso para minha mãe, porque a minha mãe que ficava com ele no hospital, né? Por ele ser especial, e era desgastoso. Então, uma vez, né, ele estava com essa crise de plaqueta baixa, a gente fez exame aqui no Deliberado, estava com 3 mil, então a gente levou para o hospital. Chegou lá, aí a médica pediu os exames, né, de novo, só que a gente começou a fazer esse pensamento, né, enxergar, assim, a fonte criadora das plaquetas, né, que é o baço ou medula, né, os dois lugarzinhos, a enxergar sair trilhões de plaqueta, né, e ficava naquilo, né, saindo, até que chegou o resultado do exame. Quando a médica, né, eu peguei, né, levei lá para a médica estava muito alto, estava dentro da normalidade, bem acima de 150 mil. Por quê, né? Porque eu sabia qual que era o tratamento que ele tinha que tomar. Ele tinha que tomar corticoide, né? Agora, ficar no hospital não era... A gente não queria, né? Por causa da minha mãe. E aí, ela veio para casa, só que a gente deu corticoide, dando corticoide. E aí, ele estava sangrando. Só que eu queria dizer isso, a gente pode interferir sim, a gente tem um poder mental muito grande, desde que a gente faça com toda a sua força, com todo o seu desejo, sabe? Você consegue fazer isso.
Ele veio para casa, tomou os remédios certinho que tinha que tomar, as plaquetas foram subindo, subindo e voltou ao normal. Tá? Então, porque a gente já sabia como tinha que cuidar, né? Mas é uma coisa que era bem perigoso, porque isso pode dar uma hemorragia e a pessoa morre, né? Na hora. Se tiver algum cortinho, e ninguém faz o sangue parar, né? Porque ele não tem coagulação. Mas é só para falar que a gente realmente, você vai lá, você vai encarar uma quimioterapia, então seu poder mental, você pode ou se destruir na hora, né? Entrar ali numa crise e se destruir, que não vai te ajudar em nada até então, né? Só vai piorar a situação. Ou você pode pegar toda a força que você tem e redirecionar, falar o que você quer, né? O que você quer para suas células? E ajudando os raios, né? Também agora, os raios da transmutação, chamando eles para dentro das suas células para transmutar, para realmente revigorar, para não acabar com as células boas, para deixar elas ali quietinha, né? A gente consegue fazer isso, a gente consegue sim. Acreditem nisso, a gente tem um poder muito grande. É verdade, a gente tem realmente um poder muito grande de mental pra gente mudar isso. E, olha, é uma experiência que eu tô passando e realmente, né? A gente pode fazer muito mais por nós mesmos. Pode sim. Então vamos usar as ferramentas que nós temos à nossa disposição para vencer a nós mesmos, né? O que a gente precisa é vencer a nós mesmos. Uma pergunta. Fala. A dor pode ser um processo de inversão também das energias? A dor é uma disfunção da energia. Com certeza ela é uma disfunção da energia. Mas qualquer tipo de dor, é uma disfunção da energia, certo? Qualquer tipo de dor é. Porém, é a sua energia ou a energia de outra pessoa? Porque no caso de Chico sentia dor pra caramba. Né? A gente sabe disso. E ele não tinha karma nenhum. E aí? Ele desvirtuava a energia dele? Lógico que não. Mas ele trazia a energia dos outros ruim e transmutava dentro dele. É isso que ele fazia. Não é? Tem isso. Nós não somos Chico Xavier, tá? Então... Também longe. Então, realmente, a nossa dor é uma disfunção da nossa energia. Agora, por que temos a dor? Onde estamos errando? Ou faz parte de um karma, né, do passado? Ou ainda estamos, né, segurando alguma coisa? Não sei. Isso aí temos que analisar, mas a dor em si é uma disfunção energética, né? O corpo, tudo bem, o corpo, assim, por exemplo, que nem está lá no livro dos Espíritos. Se tudo então é espiritual, não sei o quê, bom, tá lá. Tudo que acontece em nossas vidas tem algum motivo relacionado. A pergunta não é assim, mas é o que quer dizer isso. Tem um motivo relacionado que a gente fez, né, e tem que pagar, etc e tal. Aí ele fala lá que existem coisas, situações, por exemplo, se eu sei que essa escada aqui está podre, por exemplo, né, uma escada de madeira, ela está podre, né, eu estou vendo que ela está podre, então
se eu subir e cair, é coisa do meu destino, né? Estava escrito isso aí, que eu ia cair, ou foi como que a gente fala, uma falta Descuido. isso, foi um descuido meu. Lógico que foi um descuido, né? Você enxergou o que você fez. Tem uma coisa que se chama intuição. A intuição, ela fala sempre conosco. E o que a gente faz mais? Não ouve, né? A gente não ouve. Aí depois que passou, fala, nossa, eu pensei nisso. Por que eu não fiz? Né? Porque a gente não ouve. Aí a gente ainda não Principalmente quando o mental é bagunçado, aí não ouve mesmo. porque a gente está ligado mais no nosso cérebro reptiliano, né? O nosso cérebro primitivo aí do passado. Aquele que é 3 segundos. Tomou, levou, bateu, né? Bateu, levou. Então, isso é muito forte ainda na gente. Né? A gente não tem a percepção de parar, pensar e analisar, né? Respirar para poder agir, né? A gente já vai e age, então esse é um problema sério, né? Mas dor é melhor a gente, assim, ter o desgaste do corpo físico, isso é fato. A gente está num mundo onde o nosso corpo físico vai envelhecer, ele vai envelhecer. Ele já está envelhecendo todo dia, tá? Então, faz parte da natureza, da nossa natureza, né? Consequentemente, nós temos que ter a consciência que vai chegar uma hora que a gente não vai poder fazer tudo que a gente fazia quando tinha 20 anos, quando tinha 30 anos, certo? A gente vai ter que obedecer às limitações do corpo, tá? Então, é normal ter uma dorzinha quando você tá... né? Seu corpo tá desgastado. Então, você tem que ir de acordo com respeitar o seu corpo físico, não é? Isso também existe. Agora, uma outra dor crônica que você tem há muito tempo, que ela te acompanha a vida toda, realmente é um... Por que você está com a dor ali? Talvez está relacionado com o teu passado. Talvez você trouxe isso lá de outras vidas. Mas eu só aflorou agora. Tá bom, é porque era para aflorar só agora, né? Não aflorou antes porque não era o momento, né? Mas será que é de outras vidas? Provavelmente. Trouxe de lá essa marca e quando chegou aí em determinado período da vida, 30, 40 anos, o corpo já não estava com aquele vigor todo, aí ela deu um probleminha, né? Deu um probleminha ali. E aí temos a medicina para tratar, né? Com a graça de Deus. Temos os analgésicos ainda, né? Com a graça de Deus, né? Não vamos ser trouxa de ficar morrendo de dor. Porque se a gente tratar o nosso corpo com esculacho e vir a falecer por causa de uma dor enorme que temos, e sem querer tratar, né? Isso não deixa de ser um suicídio, tá? É involuntário, mas não deixa de ser como se fosse um suicídio. Então, temos que ter a responsabilidade, sim, das limitações do corpo. Se é algo que trouxemos de outra vida, temos a medicina para tratar, vamos tratar, né? Não vamos desanimar, porque não somos perfeitos, né? Ainda não, mas estamos caminhando para isso, né? Mas temos que ajustar o que a gente desajustou. E a medicina ajuda a ajustar, ela ajuda sim.
né? E ainda mais com o pensamento que nós temos, eu quero ficar bom, então eu vou ajudar a medicina. Quantos médicos falam que quando o paciente, com o seu pensamento positivo, com a sua fé, com a sua crença, ele consegue, ele se recupera muito mais rápido do que aquele que sofre, que chora, que se lamenta, né? Isso aí é comprovado cientificamente. Então, vamos usar isso, tá? Estamos com dor? Vamos tratar. Mas e aí? Vamos ajudar com nossa mente, né? Vamos imaginar já o local da dor que nós temos, vamos fazer aquela mentalização, as células que estão ali, vamos equilibrar, vamos usar a chama violeta aí, que é da transmutação, inundar aquela região com ela, transmutar as células, invadir as células com essa energia, né? Vamos dar esse vigor para as células nesse local. A gente vai estar ajudando a ciência a resolver o nosso problema. O que era uma coisa muito grave, muito de difícil recuperação, ficou mais fácil, né? Então nós temos que fazer isso. Ao invés de lamentar, arregaçar as mangas e fazer. Acho que é isso. Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos encerrar? Bom, vamos encerrar então? Quer terminar, Rosana, já que você leu bastante aí? Ninguém vai terminar? É você, Vera. Eu falei demais. Agora é tua vez, vai. Cadê o seu ranço? Então vamos agradecer a Deus por mais este momento de estudo, de aprendizado. Agradecer aos nossos mentores, aos mentores do estudo. Agradecer por termos tanta ajuda da espiritualidade, que nos estende a mão, que está sempre nos amparando e nos auxiliando. Que possamos ter uma noite de paz com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.